Graça e paz, igreja. Amado, abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo de número 2. Se você estiver entendendo, amado, o que está acontecendo aí, nós estamos dando sequência aqui, cara, sem combinar nada, de palavras nessa casa aqui. Começou o apóstolo, falou no dia da reunião aqui, ele falou do Gênesis, ele falou de voltar às origens. Pastor Murilo pregou no domingo, falou de Gênesis, de voltar às origens. E hoje nós também vamos falar de voltar às origens. Amém? Gênesis, capítulo de número 2, versículos 8 e 9. Olha o que diz a Bíblia, amado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora você vai pular aí para o versículo 16, no capítulo 2 ainda. E o Senhor Deus deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Amém, amado. Pode assentar. Amado, nós estamos aqui diante de uma leitura. Nós estamos diante de uma leitura, amado, que é bem conhecida nossa. Nós estamos lendo aqui Gênesis capítulo 2. E eu acho que essa palavra é bem conhecida de todos nós. E hoje eu queria te falar, amado, hoje não é dia de ceia não. Mas eu queria falar da mesa que é a ceia do Senhor. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Eu vou falar de você trilhando o caminho de volta para a mesa. Amém? Trilhando o caminho de volta para a origem, para o início, cara. Amado, sabe o que a Bíblia relata para nós, cara? Isso eu vou entrar no final, deixa para lá. Vocês me lembram no final, pra vocês ficarem ligados aí. Igual a gente faz nos vídeos do YouTube, né? A terceira dica que é a mais top, hein? São 5, aí o cara fica lá até a terceira, né? Aí na hora que chega na terceira ele fala assim: mas a última, essa aí que é show de bola. Aí todo mundo ficou até na terceira, fica até a última agora para ver tudo, né? Então, amado, você vai ficar aí até o final ligado aí. Não precisa deixar o like não, mas você vai ficar ligado até o final. Amado, eu quero falar com vocês que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, muitas vezes nós chamamos de quê? Santa Ceia. Só que eu quero que você entenda nessa noite que quando nós falamos de Santa Ceia, eu tenho para mim que não é algo bacana de se dizer Santa Ceia, porque a Bíblia é tratada em vários lugares, mas em nenhum lugar ela é chamada de a Santa Ceia. A ceia ela não é santa, santa é Deus. Aí quando eu falar Santa Ceia, pastor, eu estou falando heresia? Não, você não está falando. Só que você dificulta as coisas quando você coloca a Santa Ceia no nome. Quando você coloca a palavra santa no meio, você dificulta as coisas. Sabe por que você começa a distanciar pessoas? Porque você coloca aquilo em um pedestal tão alto, que pessoas talvez olhem e falem: eu não sou digno de chegar ali. Então nós temos que tratar como a Bíblia trata. 1 Coríntios, capítulo 10, trata a ceia, chama ela de 4 nomes, mas nenhum é Santa Ceia. Diz assim: cálice do Senhor, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o cálice da bênção. E Atos, capítulo 2, vai falar assim: o partir do pão. Nós temos 4 relatos diretamente à ceia do Senhor. E sabe como está escrito? Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios, todos eles falam de cálice do Senhor, momento do partir do pão,
momento de comunhão, mas nenhum traz a santa ceia do Senhor. Quero que você entenda, que se você falar santa ceia, mano, você não está, estou em pecado, não está em pecado. Mas tem algumas coisas que nós temos que tomar cuidado, porque tudo que a gente fala, afasta pessoas. E quando nós falamos de um tema como ceia do Senhor, imagina quantas pessoas ficaram pelo caminho, velho. Quantas pessoas foram tiradas dessa mesa na história e talvez nunca mais voltaram para esse lugar. E hoje eu quero trazer aqui para você relembrar como é que foi todas as coisas desde o princípio. Nós estamos aqui estudando o Antigo Testamento na teologia, e nós estamos lendo Gênesis, e eu gosto de falar com a galera, pessoal, nós precisamos gastar tempo em Gênesis, pastor, porque ali nós entendemos muitas coisas. Nós entendemos coisas primordiais para a fé, coisas que não podem ser mudadas, coisas que nos dão entendimento para todo o resto. E que se você não ouvir ou não seguir o que está no início, velho, você tira o crédito de todo o resto que vai vir. O que aconteceu no jardim do Éden, velho? Nós lemos aqui. E Deus, Ele plantou um jardim no Éden. E o que Ele fez? Ele colocou o homem que Ele havia criado nesse jardim. Amado, às vezes é tão difícil de falar, de entender, porque a gente vê que a gente está tão longe desse lugar, cara. A gente está tão longe de alcançar esses lugares. Amado, quando a gente fala aqui do jardim, que Deus cria o homem, até esse momento, sabe que a gente ouvia a Bíblia falar? E Deus, Ele falava assim, e haja luz, haja separação, firmamento. Ele deu a ordem para o mar, você quem vai frutificar, terra, você que vai dar os frutos, conforme a sua espécie, e mar a mesma coisa. Só que quando Ele vai fazer o homem, é diferente, cara. Ele não dá uma ordem, Ele fala assim, façamos. Ele entra dentro daquilo, cara. Ele começa, Ele participa daquele momento ativamente. Assim como Ele fala assim, que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden era um lugar, e Deus, Ele planta um jardim. Quando você vai ver no original, essa palavra plantar no hebraico, dá a intenção que Deus mexeu a terra, Ele arou, preparou, Ele participou ativamente em plantar um jardim. Ele não só deu a ordem, pastor William, Ele preparou, velho. E para quem? Ele preparou para o homem, porque o jardim foi criado para o homem, não é o homem que foi criado para o jardim. A Bíblia fala assim, que Deus plantou um jardim, pegou o homem que Ele havia criado e pôs no jardim. O homem anterior ao jardim. O homem é a obra-prima da criação. Amado, mas nós conhecemos a história, velho. Sabe o que aconteceu no Éden? Nós vimos a graça de Deus. Pastor, como assim? Você está falando de ceia, nós vamos chegar na ceia, amado. Eu quero que você entenda a graça de Deus. Amado, grava na sua cabeça. Tudo, nós não merecemos nada, velho, de Deus. Tudo que nós temos de Deus, que vem de Deus, é graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos esse amor, um amor estranho, um amor tão profundo, nós não merecíamos. E isso é graça de Deus, e nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, para que ninguém se glorie e diga assim, eu sou merecedor. Abraão, cara, quando ele tem ali no capítulo 16, 17 mais ou menos, no capítulo 14, aliás, tem uma luta em Sodoma e Gomorra, onde ele pega 318 homens nascidos na sua casa, e ele enfrenta alguns reis, e ele vence aqueles reis.
Na hora que ele está voltando, o rei de Sodoma e Gomorra queria dar um dinheiro para Abraão, falar assim: Abraão, devolve só as famílias para nós, mas tudo que você conquistou pode ficar para você. Abraão falou assim: de jeito nenhum, eu sirvo ao Deus dono de tudo, eu não quero nada para que você não venha falar, eu enriqueci Abraão. Ele fala assim: porque quem me sustenta é Deus. Eu não quero nada que venha de ti, porque eu não quero abrir possibilidades que pessoas falem, foi o rei de Sodoma que deu muito dinheiro e abençoou Abraão. Ele: não, eu não quero nada que venha de você, porque eu sou dependente de Deus, e Ele é dono de tudo. Abraão fala isso para ele. Então nós vemos no jardim, cara, Deus prepara tudo e coloca o homem lá dentro. E sabe o que acontece? O homem, ele chega no jardim, velho, ele não tem que plantar nada. Alexandre, o homem não plantou nada lá, velho. Guilherme, o homem não plantou nada. E sabe o que ele fazia todo dia? Ele colhia, sem plantar nada, pastor. Isso é graça. Isso é graça, porque o homem não merecia aquele fruto, porque ele não trabalhou por ele. Mas Deus coloca ali, e nós não sabemos explicar, mas o jardim simplesmente produzia para eles. E o homem comia daquilo, cara. Ele tinha a provisão de Deus. Deus, sabe o que Deus fez? Preparou o jardim, pegou o homem e colocou assim, ó. É como se Deus estivesse apresentando, tá vendo isso aí? Aí, cara, o lugar que eu estou te colocando. Isso aqui tudo é para você, ó. Toma conta de tudo. A árvore que está ali você não plantou, mas o alimento dela é para você. Isso é graça de Deus. O homem não preparou, ele não merecia aquilo, ele não fez nada para que aquilo estivesse ali, e de repente Deus o coloca ali e põe ele para tomar conta e comer de tudo que está ali, velho. E Deus dá para ele uma ordem. Ordem, nós lemos que é uma ordem. E o Senhor disse e deu uma ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. É uma ordem com duas coisas. Você vai comer de tudo, mas do bem e do mal você não come. Mas é uma ordem que abrange esses dois aspectos. A ordem não era para uma coisa e não para outra, era para os dois. A ordem está no início da frase, e ela pega tudo que vem depois. E aqui nós vemos o homem, cara, ele no jardim, e Deus colocando ele de cara ali com a provisão. Sabe o que era o jardim, velho? Era a mesa de Deus. Era a mesa que Deus preparou, e falou com o homem: senta, porque tudo que está nessa mesa aqui, quem preparou foi eu, e você vai ter acesso a tudo. Senta na mesa, participa da mesa comigo. Aqui nós vemos Deus provendo tudo para o homem, absolutamente tudo. E nós conhecemos a história, velho, que o homem, ele cai num jardim maravilhoso, lugar de provisão, e o homem cai ali dentro. Quando o homem cai, ele quebra a ordem do Senhor. Amado, o homem, imagina a situação. Isso aqui é o que Deus falou assim, ó: tudo que está aqui você pode comer livremente, mas do que está aqui você não come. Quando o homem, ele faz assim, ó, ele olha o alimento que Deus proveu e ele escolhe o de cá, antes de comer isso, ele recusou tudo isso que Deus deixou para ele. Não tem como ele separar as coisas. Ele tinha uma bandeja, uma mesa preparada e farta. Quando ele escolhe aquilo que ele não podia, primeiro ele abriu mão de tudo que ele podia. E nós vemos e sabemos o que aconteceu. O homem cai no jardim. E quando o homem cai, a Bíblia vai falar que Deus, amado, Ele faz o primeiro sacrifício que está na Bíblia, lá em Gênesis. Quando Deus, Ele mata um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ali, amado, sabe o que era? Deus simbolizando o que ia acontecer dali para frente. Sangue inocente deveria ser derramado para cobrir pecados.
E é para cobrir, você vai entender por quê. Deus agora chega, Adão, cadê você? E ele se escondeu. Deus falou assim, Adão, por que você está escondido? Por acaso você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Ele falou, Senhor, é a mulher que tu me destes. E a mulher coloca a culpa na serpente, é a serpente que me enganou. E nós cosemos folhas e nos tamparam a nudez. E Deus ali, ele mata um animal, coloca roupa de pele de animal no homem. Só que a partir daquele momento o homem não tem mais condição de se relacionar como ele se relacionava. O homem até aqui, ele era um homem sem pecados, e ele se relacionava face a face com Deus, mas a partir desse momento ele perdeu esse privilégio, e Deus não podia mais, evangelista Esdras, se mostrar para o homem na totalidade, na comunhão. O homem perdeu, sabe o que, amado? Ele perdeu aquela mesa que Deus colocou, ele perdeu aquele lugar de comunhão, ele perdeu aquela terra que ele não plantou e ele colheu. Você está aqui comigo? Tanto é verdade, amado, que Deus ao longo da história ele trabalha isso no povo de Israel. Quando Josué vai conquistar Canaã, pastor Kleber, o que Deus fala para ele? Quando você entrar lá, Josué, sabe que vai ter lá? Árvores que vocês não plantaram, mas de vocês que vão colher o fruto. Vai ter poços lá que vocês não cavaram, mas vocês vão beber daquela água. Deus está falando assim, cara, estou querendo te levar para um lugar que eu te coloquei antes. Você não te lembra nada, não? Uma terra de provisão, onde você não fez por merecer, e eu te dava tudo. Ali vão ter plantas que vocês não plantaram, mas o fruto é para vocês. Terras que vocês não prepararam, animais que vocês não viram crescer e não cuidaram, mas vão ser de vocês, quando vocês entrarem ali. Então Deus está trazendo à memória do homem, cara, o lugar que ele perdeu. Sabe por quê, cara? Sabe o que a Bíblia relata, amado? O início ao fim, a partir da queda do homem, tudo o que acontece, no resumo, amado, no resumo, é lógico, é bem complexo, mas tudo que Deus faz, sabe por que é? É somente para restaurar a comunhão que um dia o homem perdeu, velho. É só para falar assim, cara, eu preciso te trazer de volta para o lugar onde você não deveria ter saído. Tudo que Deus faz é para buscar esse homem e colocar ele de novo na mesa, diante da provisão de Deus. Então todo o resumo da história bíblica é um Deus correndo atrás do homem, e o que o homem tem que fazer? Parar de correr, só isso, e deixar ele ser pego por Deus. E Deus quer te pegar nessa noite. Amado, nós vemos aqui que Deus, ele preparou, cara, tudo para o homem, e o homem tinha acesso à mesa de Deus. Imagina que condição é essa, velho. A condição que Adão tinha antes do pecado, nenhum homem de Deus na Bíblia teve, cara. Se a gente for falar assim, quem foi o mais próximo de Deus? Talvez a gente falaria Moisés, porque ele viu o Senhor de costa entre a fenda da rocha. Mas quem é que teve o tete a tete com Deus? Adão. Mas ele perdeu isso. E Deus agora quer trazer ele de volta, porém o que a Bíblia fala para nós? Romanos capítulo 5:10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. Ou seja, uma vez que nós recusamos a mesa de Deus, nos tornamos inimigo de Deus. Você quer sentar com o seu inimigo à mesa e comer e prover alimento para ele? Colossenses 1:21. E a vós outros também, que no passado eras estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras que vocês praticavam. O homem se torna inimigo de Deus. Com a inimizade contra Deus, ele perde acesso à mesa do Senhor.
O apóstolo trouxe para a gente uma reflexão aqui na reunião. Cara, e ele falou algo que às vezes a gente não para pensar. Você acha, cara, que Adão, ele não tentou voltar para esse jardim não, cara? É lógico que ele tentou, porque a queda afetou o homem de tal forma, Michele, que o homem a partir dali, tudo começa a mudar. Talvez o homem agora, Caio, ele não tem acesso mais a passar a mão no animal, porque o animal agora é selvagem. Afetou a criação, o pecado. E agora o homem, ele precisa plantar. Ele não sabia o que era isso, cara. Ele chegou e só colheu e comeu. Você vai cavar um poço agora para você, para jorrar água para você. Ele falou: o que é isso? Eu sempre tive água, tive as melhores frutas, animais nos serviam. Adão, talvez ele fale assim: eu vou voltar. Mas na hora que ele chegou na porta do jardim, ele chegou para entrar na mesa, quem estava lá? Anjos, querubins, com a espada na mão. E ele não pôde mais voltar àquela comunhão que ele tinha. Então o homem, ele perde a comunhão que ele tinha com Deus. Deus agora mata o animal para cobrir pecados. E naquele momento Deus está falando para o homem. Hebreus capítulo 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus está deixando para o homem o seguinte: você não mais tem condição de apresentar diante de mim sem nada nas mãos. Você quer remir pecados? Derrame sangue, me apresente um sacrifício. É isso que Deus está falando para o homem, cara. Deus está mostrando para o homem o que ele perdeu e o que ele precisa para reconquistar aquilo. E Deus está falando para o homem: cara, você quer voltar? Agora tem algumas coisas que mudaram bastante. Cara, imagina quando Deus, ele olha para o homem e o chama para a mesa. Agora eu quero sair um pouco do jardim. A igreja, ao longo dos tempos, amado, tirou muita gente da mesa. Mas deixa eu te falar, essa mesa quem prepara não somos nós. Nós não temos poder de tirar ninguém da mesa. Se Deus, ele busca reconciliar esse camarada para que ele volte para a mesa, quem sou eu para tirar? Eu estou gritando, mas não estou com raiva não, tá, gente? É porque eu não consigo fazer sem gritar. Falei assim: por que eu estou gritando tanto? Eu pensei comigo agora aqui, né? Me perdoa. É porque eu empolgo, entendeu? Amado, e Deus, ele quer você de volta na mesa. Só que o que a religião, os mega ultra blaster santarrões colocaram na cabeça de quem está fora da mesa: você não é digno de voltar para a mesa. Você não é justo. Você é pecador. Você não tem lugar na mesa. E no dia que a gente for sentar na mesa todo mundo, não venha nesse culto, porque você não é digno de estar na mesa. Isso aconteceu, amado, e ainda acontece. E talvez você que está aí tenha uma história dessa: pastor, eu sou ferido com isso, cara, me tiraram da mesa, e eu nunca pude voltar. Aí sabe o que acontece no dia de Santa Ceia ao redor do mundo, velho? Pessoas ficam em casa, Romário, não vão na igreja. Sabe por quê? Ele pensa assim: esse dia eu não posso, eu não sou digno de estar na mesa, Cacau. Porque alguém falou para ele que ele não é digno. Alguém falou que ele não é digno de estar na mesa. Imagina esse camarada tendo uma conversa com Deus e falar assim: Senhor, eu não sou digno de estar na mesa. Ele fala: o quê? Mas a mesa foi eu que preparei. Como assim você não é digno? É lógico que você não é digno. Se você fosse digno, a mesa não era para você. Tem alguém digno aqui nessa noite? Não levanta a mão, por favor.
Não tem ninguém digno aqui, bacana. Digno é aquele que nos tornou justo para participar desse momento. O que João fala? Que ele viu em Apocalipse, ele viu o selo, e ele começou a chorar muito, porque ninguém era digno de desatar o selo. E ele chorava muito, mas de repente ele achou o cordeiro, que esse era digno de desatar o selo. Ele é digno. Ele é digno. Nós não somos dignos, amado. Se você fosse digno, você não precisava de Cristo. Ele senta com publicanos, e as pessoas falam assim, ele senta com pecadores e publicanos. Ele falou, mas é lógico que eu vim para quem precisa. Se você é tão bom assim, você não precisa estar na mesa comigo. É você que tinha que preparar a mesa. Eu vim para quem é doente. Deixa eu te falar, nós todos fomos doentes e necessitávamos desse cordeiro. Ele nos tornou digno. E isso é o quê? Graça. Tudo é pela graça. Graça de Deus. E nós vemos amor. Eu olhei para minha esposa, né? E nós vemos, amado, que Deus agora, Ele faz ali um sacrifício, mata um animal inocente, derrama sangue inocente, mostrando o que aconteceria na história. Jesus, o Cordeiro, sem mácula, inocente, sem pecado, teve que ser morto. Mas Jesus não cobriu o pecado. O que João falava? Eis o Cordeiro Santo que cobre o pecado do mundo. Ele tira o pecado, amado. Ele tira o pecado do mundo. Aplauda o Senhor, amado, nessa noite. Amado, aqui nós temos a origem da ceia. Pastor, mas você falou de ceia até agora? Falei. Sabe o que é ceia? Ceia é sangue inocente sendo derramado para remissão de pecados de pessoas que normalmente não merecem. Esse é o conceito de ceia. E ali no jardim, Deus, Ele mostrou como seria a ceia. A partir daquele momento. Amado, a ceia do Senhor, ela foi aperfeiçoada depois disso, para refeições sacrificiais. Depois a ceia, ela passou agora a ser o que? A Páscoa, tá? A ceia, ela foi adaptada, ela foi aperfeiçoada e ela se tornou a Páscoa. E sabe o que a Páscoa se torna? A ceia do Senhor. Jesus, antes de ir para a cruz e morrer, ele ceiou, ele participou da Páscoa com os discípulos. Mas a partir daquele momento ele institui a ceia. E essa ceia, deixa eu te dar a notícia, ela vai ser aperfeiçoada, sabe para quê? Bodas do Cordeiro. Até que não tem mais ceia. Porque se nós somos necessitados de ceia hoje, é porque nós ainda convivemos com o pecado. Mas vai chegar um momento que nós não vamos ter essa convivência, cara. Não vai precisar mais. Não se jejua quando o noivo está junto. Amado, aí nós vemos agora que Deus, Ele fala para o homem assim: você precisa trilhar um caminho de volta. Para onde? Para a mesa. Você precisa trilhar esse caminho de volta. Amado, o arrependimento, ele é um ciclo que precisa ser completo. Por quê? Porque existem pessoas que no dia de domingo, no culto de glória, vem aqui, rola no chão e fala e aceita Cristo, mas no outro dia está na mesma vida de pecado, porque o ciclo não concluiu. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Quem liberta esse homem que é convencido do pecado é Jesus. Esse cara, ele foi convencido. Ele se convenceu sentado ouvindo uma palavra, Guilherme. Ele falou: cara, eu sou pecador. Ele se convenceu na cabeça. Aí ele vem aqui e se derrama. Mas ele não converte. O que é converter? Mudar de direção.
Se eu estou indo para cá e eu convergi, é mudar de lugar, cara, mudar de direção. Então esse cara é convencido, mas não converte. E o ciclo não completa. Ele não se arrepende. Mas Deus está falando com o homem assim: você precisa voltar para a mesa. Em Hebreus capítulo 10, vai falar o seguinte: ora, todo sacerdote, preste atenção, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício. Presta atenção no que eu vou falar agora. Que nunca, jamais podem remover pecados. Isso está em Hebreus 10, versículos 11 e 12. Porém Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele ofereceu um só sacrifício. E João vai falar: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amado, nós precisamos trilhar o caminho de volta para a mesa. Sabe como o judeu chama desse caminho? Techuvá. Sabe o que é techuvá? É o arrependimento. É você trilhar o caminho por completo. Porque o arrependimento, amado, não é o seguinte: a pessoa que vem, rolou para o chão, aceitou a Cristo, e ela saiu, ainda ela não está arrependida. O arrependimento é quando ela completa esse ciclo e ela se converte. Aí ela arrependeu, mudou de vida. Mas pessoas não completam o ciclo, então elas não se arrependem de fato. E o techuvá que o judeu fala é o seguinte: é o ciclo completo. E eles ainda vão mais longe, coisa que eu nem aconselho. Eles falam assim: esse camarada, ele só está curado de fato quando ele é exposto ao mesmo pecado que fez ele cair, e ele se mantém de pé diante desse pecado e dessa mesma oportunidade. Isso é um arrependimento de ciclo completo. É a diferença entre Judas e Pedro. Judas, ele se convenceu: cara, eu traí sangue inocente. Mas ele não cumpriu, ele não completou o ciclo do arrependimento, ele parou no remorso. Pedro traiu mais vezes que ele. Pedro traiu foi 3. Só que ele se arrependeu, ele concluiu o ciclo. E ele voltou para onde? Para a mesa. Amado, então a partir daqui nós temos um Deus que ele anseia para que esse homem, ele trilhe esse caminho de volta e se assente à mesa. Porque a mesa, ela não é para quem pecou. Aliás, a mesa é para quem pecou. Às vezes nós pensamos assim: ah, mas eu não sou digno, pastor. Pastor, eu não sou digno, eu sou tão pecador. Eu não sou liberto, pastor. Tem pessoas que falam abertamente com a gente: pastor, eu não sou crente não, tá? Eu não posso abrir direitinho não, mas eu não sou crente. A mesa é justamente para você. É por você ter características que você não consegue sozinho. É essa característica que faz Deus querer você. Porque se você conseguisse sozinho, você não precisava de Deus. Eu tenho um amigo, aliás, eu tinha um amigo, ele faleceu de Covid, infelizmente. Um cara muito inteligente. Ele era meu supervisor quando eu trabalhava no último emprego no Brasil, antes de vir para cá. E ele era um engenheiro, cara fera demais. Mas só que ele era espírita. E ele era espírita kardecista, muito praticante, o cara muito alto lá dentro. E um dia nós estávamos conversando, e ele falando comigo da reencarnação. E como que... Aí eu falei com ele assim: cara, pra que... Qual o motivo de sempre estar reencarnando e voltando, reencarnando e voltando, pra quê? Aí ele falou assim: até que a pessoa, Tisco, ela se torne uma pessoa, um espírito iluminado, e até ela chegue à perfeição. Eu falei: por isso que vai reencarnando até se tornar perfeito? Aí ele é. Aí eu falei assim: deixa eu te fazer 2 perguntas antes de eu fazer a colocação que eu quero. Você acredita na Bíblia? Ele acredita, lógico. Eu falei: e outra coisa, você acredita que tudo na Bíblia, 100% que está na Bíblia, é correto, é a palavra de Deus? Ele acredita.
Falei, então deixa eu te fazer uma pergunta agora, já que eu te confirmei que você acredita na Bíblia. Jesus morreu para quê? Sendo que cada vez que você morre, você volta se tornando uma pessoa melhor. Jesus morreu em vão? Ele morreu porque eu não posso fazer por mim, Ele que fez. Então o Jesus que você acredita, Ele morreu em vão. Porque se toda vez que eu morresse e voltasse, eu ia chegar à perfeição. Precisava dele morrer para mim, pastor? Não. E Jesus, Deus, Ele quer que você volte à mesa. Cara, deixa eu te falar algo aqui, algo forte, cara. Nós falamos disso na teologia esses dias, e eu quero trazer para vocês isso. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 15. Amado, eu quero que você preste atenção, talvez você nunca ouviu isso. Jesus, ele vai fazer agora, Deus, ele vai fazer um concerto com Abraão. Capítulo 15 de Gênesis. Deus, ele chama Abraão, e ele fala o seguinte, capítulo 15, a partir do versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. O Senhor falou assim, eu sou o Deus que te tirou de Ur, e eu vou te dar por herança essa terra. Aí Deus falou com ele assim, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Aí Deus, sabe o que Deus fala para ele? Corte esses animais no meio, Abraão. Corte esses animais no meio, com exceção das aves. Abraão cortou a novilha, a cabra e o cordeiro. Presta atenção no que eu estou falando. Ele cortou, amado. E ele pega agora uma parte desse animal e coloca desse lado, e a outra parte do animal do lado de cá, e os 3 animais cortados, metade para cá, metade para lá. Imagina o que ficou no meio disso. Sangue, uma poça de sangue. E isso, amado, quando Deus fala isso para Abraão, Abraão nem questiona. Por quê, Senhor? Porque isso era rotineiro, amado. Nós vamos ver em Jeremias 34:18, que essa prática era corriqueira. Deus está falando com o rei. Eu vou falar dessa parte com vocês. Por que era cortado esse animal, Zina? Partes para cá, parte para cá, sangue no meio. Pastor, eles faziam uma aliança. Se eu estou fazendo uma aliança, eu e o Caio, devíamos nós dois passar pelo sangue, na metade desses animais, andar sobre o sangue. Isso simbolizava, sabe o quê? Que nós estávamos firmando uma aliança. E que se um de nós quebrássemos essa aliança, aconteceria conosco o que aconteceu com os animais. Seriam mortos. Então Deus fala o seguinte, corta metade dos animais, nesse sangue no meio. Aí Deus fala assim, Abraão, eu vou estabelecer contigo um concerto. E Deus fala com ele assim, corta os animais, porque Deus ia fazer um concerto com ele, os dois iam passar no meio daqueles animais para fazer um acordo, uma aliança. E em Jeremias, Jeremias 34:18, vai falar assim, que havia uns escravos, que um determinado tempo que ele trabalhava na sua casa, o Senhor deveria liberar o escravo. Mas quando chegou naquele tempo de liberar o escravo, eles não liberaram. Aí Deus falou com eles assim, ó, eu estou vendo o que vocês estão falando, porque eu vi vocês passando entre os animais e fazendo essa aliança, mas eu vou cobrar de vocês, e o que aconteceu com os animais, vai acontecer com vocês, porque vocês não cumpriram a aliança que vocês fizeram. Jeremias 34, versículo 18, lê na sua casa. Então agora Deus fala com Abraão, corta esses pedaços, Abraão, e os dois deveriam passar no meio do sangue, para fazer ali uma aliança. Daí, amado, veio a ideia, por exemplo, do casamento, tapete vermelho, pessoas de um lado, pessoas do outro, só quem passa no vermelho é quem está dentro dessa aliança, aliança de sangue. Porém, quem quebrasse essa aliança deveria ter o mesmo fim dos animais mortos. Aí chega o momento de Deus passar no meio com Abraão. Só que olha o que Deus faz. Ao pôr do sol, caiu profundo sono em Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o cometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu vou julgar o povo que vai sujeitar Israel. Não fala Israel, eu falei Israel. E depois sairão com grande riqueza, e tu irás para os teus pais em boa velhice. Você será sepultado em ditosa velhice. A sua quarta geração vai voltar para cá. Olha agora. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou no meio dos pedaços dos animais. Cara, olha o que aconteceu. Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. Os dois deveriam passar juntos no meio dos animais. Eles ali estariam firmando a aliança e falando assim, ó, nós dois estamos aliançados. Quem quebrar essa aliança vai morrer. Só que Deus, amado, Ele é onisciente. Ele sabe assim, se eu passar com Abraão, a descendência dele não vai aguentar a pressão. Eles vão sair da aliança. E eu vou ter que matar eles. Eles não vão aguentar manter essa aliança e eu preciso matar eles. Aí sabe o que Deus faz? Abraão, dorme, que eu vou passar sozinho. Eu vou passar sozinho no meio desses animais. Não vou incluir você nisso não, para que não acarreta o fim de morte dos animais. Beleza. Aí Deus vai e passa sozinho, e Abraão está dormindo. Só que a descendência de Abraão não se mantém nos caminhos do Senhor. Eles quebram essa aliança que foi feita ali. Um pacto chamado pacto monergista. É um pacto feito em duas partes, porém uma pessoa só assinou o contrato ali, vamos assim dizer. E a descendência de Abraão não cumpre a promessa. Aí nós vamos olhar na história, deixa eu ver a aliança, quem passou lá no meio, quem é que vai morrer? Abraão não passou. Deus passou sozinho. Se alguém precisava morrer, era Deus, porque ele passou sozinho, assumiu a culpa toda. Aí você acha que é coincidência Jesus na cruz? Aí Jesus está na cruz, amado, para redimir você e para te salvar, mas é para cumprir o que ele passou sozinho lá atrás. Se alguém tinha que morrer, Abraão não passou com ele, ele passou sozinho, a responsabilidade estava toda sobre ele. É por isso que eu falo, uma aliança, amado, um casamento, pastor, é 50% de cada lado, Guilherme. Você tem 50%, a sua esposa vai ter 50%. É aliança, duas partes em comum acordo, mas a aliança de Deus ela é diferente. Você não tem nada para oferecer, Ele entra com 100%. Deus entra com 100% na aliança, não tem nada seu. E aqui nem Abraão teve capacidade de passar, porque Deus falou, se ele passar eu tenho que matar. Mas como eu passei sozinho, a responsabilidade é minha. Jesus, sabe o que tem que fazer? Precisamos trazer esse homem de volta para a mesa. Amado, você está vendo o preço que foi, cara? O preço que foi pago. E agora Jesus, Deus, Ele trabalha na história para trazer você para a mesa e falar assim, amado, de onde você nunca deveria ter saído, eu quero trazer você para aquele lugar de provisão, aquele lugar onde não há falta de nada. Sabe por quê, amado? Quando é Deus quem prepara a mesa, Ele está assumindo a responsabilidade. Se o alimento acabar, quem provê sou eu, porque eu sou o dono da mesa. É aquele churrasco que você não precisa levar carne. É Deus quem está patrocinando, pastor William. Então, amado, a mesa, quem preparou é Deus. O alimento que está sobre a mesa, quem preparou é Deus. A aliança quem fez foi Deus. Quem pagou o preço por você foi Deus. Qual que é a sua parte? Nada. E muitos de nós sabem o que faz? Vira as costas para tudo isso que Deus fez.
Amado, eu estou terminando. Você recusar, aliás, você comer aquilo que Deus não preparou para você, que era o caso do jardim. O homem comeu daquilo que Deus falou que não era para comer. Você não comer é tão pecado. Deus, amado, Deus preparou a mesa para trazer você de volta. Você não comer, não provar dessa mesa é tão pecado quanto comer algo errado dessa mesa. Você escolher não comer daquilo que Deus preparou. Deus falou com o profeta, com o sacerdote: come esse alimento. Ele falou: Senhor, mas eu sou profeta, eu sou sacerdote, eu nunca fiz isso, esse animal é imundo. E Deus fala o que para ele? Não chame de alimento imundo aquilo que eu provi para você e eu santifiquei. Amado, e deixa eu te falar, a mesa, coloca de pé. Essa mesa, amado, a notícia que eu tenho para você é que essa mesa ainda hoje, ela está available para você voltar para a mesa. Mas assim como um dia a ceia ela não vai ter necessidade mais, porque estaremos gozando de paz eterna com o Criador. Um dia essa mesa ela não estará mais disponível. Essa mesa vai estar vazia. E a oportunidade é hoje. Ah, pastor, mas me disseram que eu não posso. Ninguém pode te tirar do lugar que quem preparou foi Deus. Talvez os homens vão te tirar, amado, mas Deus é Ele quem te coloca na mesa. O alimento é dele. Imagina que o pastor Kleber está dando uma festa e eu estou na porta. Não, você não pode entrar não. Aí, mas a festa quem está dando é você, pastor Kleber. O homem preparou uma grande festa. E ele preparou um banquete, amado. E ele fez um convite a muitas pessoas. E esse convite, sabe como era feito? Você sabe, Michele, como era feito? Alguns dias, ou talvez semanas, pastor Kleber, o criado ia na casa de um por um e falava assim: Guilherme, você está convidado para uma festa que vai ter daqui 10 dias lá em casa. Evangelista Bruno, você está convidado para uma festa que vai ter lá em casa. Edinho, você está convidado para uma festa daqui 10 dias na minha casa. Todas essas pessoas disseram sim, estarei lá. Chegou no dia da festa, o dono da festa falou assim: chama o povo, que a festa é agora. Aí foi lá nos convidados que já tinham dado o ok. Ele falou assim: oh, não posso, rapaz, eu casei, eu tenho que cuidar do meu casamento. Aí chegou: ah não, eu comprei uma junta de boi, estou cuidando da minha terra agora. Aí chega no outro: ah não, eu sei lá, agora eu estou com uns projetos aí, rapaz, estou montando uma empresa aí, eu estou apertadão. Todos eles começaram a recusar um convite que um dia eles fizeram um ok, que eles pareciam que eles estariam presentes. E o servo volta de mãos vazias, sem convidado para o Senhor, e fala assim: Senhor, chamei todos, mas eles se recusaram a vir. Aí, amado, olha o que esse Senhor ele faz. Ele fala assim: o convite era para eles, mas eles recusaram. Você agora vai sair e buscar as pessoas nos becos, nas calçadas, as pessoas menos favorecidas, esses que recusaram a oferta do Senhor, eles nunca mais terão acesso a essa mesa. Mas não volta aqui sem ninguém não, busca esse pessoal na marra, velho. Busca esse pessoal nos cantos. O servo saiu para buscando as pessoas e trazendo pessoas que não tinham sido convidadas, porque os que foram convidados recusaram. Para finalizar, amado, um jovem, agora isso que eu falei é a Bíblia. Agora eu vou finalizar com uma reflexão. Um jovem, amado, novo,
camarada de 20 e poucos anos, ele cometeu um crime contra um reino, e ele foi preso, e ele foi condenado à morte. Só que as pessoas olhavam para ele e pensavam assim: cara, ele é tão jovem, e foi condenado à morte, ele ia ser enforcado. Conseguiram fazer toda uma movimentação, chegaram ao prefeito da cidade, e falaram com o prefeito, e o prefeito decidiu o seguinte: cara, eu vou dar clemência para ele, eu mesmo vou levar a carta. Só que esse prefeito, ele chega com a Bíblia na mão, disfarçado, com uma carta dentro da Bíblia, fala assim: jovem, eu posso te apresentar uma pessoa? Na hora que o cara vê a Bíblia, ele já começa a praguejar: sai daqui, crente, não precisa me mostrar nada não. Ele: mas eu quero te mostrar algo que pode salvar a sua vida, está aqui comigo. Eu não quero saber de você, não quero passar os meus últimos momentos te ouvindo falar: velhote, sai daqui. E esse prefeito vai embora, e o guarda chega para o jovem depois e fala assim: cara, você não sabe o que você fez. A oportunidade da sua vida estava com aquele homem. Ele era o prefeito. Dentro da Bíblia tinha uma carta com a sua liberdade, já estava decretada, mas você recusou. Chegou no dia da sentença, ele para ser enforcado, eles falaram com ele: jovem, você quer falar uma última coisa? Ele falou: quero sim. Ele falou para todo mundo que está aqui: eu vou ser condenado não pelo que eu fiz, mas eu vou ser condenado pelo perdão que eu recusei. E esse é o reflexo do inferno. Todo mundo que vai estar lá, amado, as atitudes deles os levaram para lá, sim, mas eles vão estar lá pelo perdão que recusaram, porque o perdão é para todos. O convite para voltar para a mesa é para todos. Você está aqui comigo, amado? Aplauda ao Senhor nessa noite. Pastor Kleber, fecha os seus olhos, amado, nessa noite. Pai querido, nos perdoe, Pai, pelas inúmeras vezes que nós recusamos o Teu perdão, Pai. Recusamos a Tua mesa, recusamos relacionamentos verdadeiros com o Senhor, ou trocamos esses relacionamentos por minutos de prazer. Nos perdoe, Pai, nos permita ter a oportunidade de estar à mesa com o Senhor e comer e provar do alimento que vem de Ti. Pai, que Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada ouvinte, e que eles entendam, Pai, que o Senhor quer é trazê-los de volta à condição original, um relacionamento de mesa, um relacionamento de comunhão verdadeira, Pai. Que a Tua igreja saia daqui nessa noite entendendo isso, e que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Aplauda ao Senhor, amado, nessa noite.